muito agradável de domingo, programa que vai das 20 às 22 horas. Inicialmente eu quero saudar os colegas aqui do programa da rádio, iniciando Tânia Jobá, meu boa noite, bem-vinda a mais um programa Voz da Umbanda. Boa noite, Pai Saul, boa noite, Marcos, boa noite, Nitael, boa noite, internautas. É um grande prazer ter mais essa oportunidade de dividir nossos saberes e aprender com vocês. Obrigado, Tânia Jobá. Também me dirijo a Marcos Luciano de Oxalá. Boa noite, bem-vindo ao programa Voz da Umbanda. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Tânia Jobá. Boa noite, Nitael de Xangô. Boa noite a todos que acompanham o programa A Voz da Umbanda. É mais uma vez com alegria que participo desse programa com a intenção de colaborar na divulgação da Sagrada Umbanda. O meu fraterno saravá a todos. Tudo bem, nós estamos com um probleminha técnico, o fundo musical não estamos conseguindo colocá-lo, mas o programa está no ar. Eu vou pedir a gentileza, hoje o Diego de Baralodê não se fez presente em razão que está para nascer o seu filho, então quero externar um forte abraço a Diego do Baralodê, a Eliana, que dê tudo certo, tenho certeza, amanhã é um grande dia, 20 de abril, nós teremos aí mais um umbandista reencarnado, né, vindo ao orbe terrestre. Mas vou pedir então agora que Marcos Luciano de Oxalá liste os nossos apoiadores. Ervanária São Carlos, telefone 54-3027-3729. A Ervanária São Carlos está localizada na rua Guia Lopes 673. O e-mail é ervanariasaocarlos@gmail.com. Automecânica Medeiros, localizada na rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O telefone 3229-3693. Espaço Vida Saudável Raquel Felipeto, localizado na rua 20 de setembro, 2430, sexto andar, sala 64, edifício da 20. O telefone 9136-7914. Marques e Marques Andaimes, telefone 9912-6607. E Reino de Ogum Unira, desde 1983. Telefone 3222-8163. Localizado na rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. Se você tem interesse em entrar em contato conosco, pode ser pelo telefone 3538-3850. Obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Hoje o programa ele vai ser dividido em 3 temas importantes. Nós vamos começar com a procissão em homenagem ao Ogum. Depois vamos falar do curso de Teologia Umbandista, a 6ª turma que está se estruturando, para início dia 11 de maio. E também vamos falar um pouquinho de Ogum, já que nós estamos no mês de Ogum, na semana de Ogum, e grandes festas se avizinham. Inicialmente, eu quero também fazer um sorteio do livro Maria Mulambo na Sombra e na Luz, do mestre Omolubá. Para você concorrer, você vai ter que responder, internauta, uma pergunta muito difícil. Sei que vocês vão ficar chateados comigo, mas a pergunta é: quem é o orixá, qual orixá que se comemora a sua festa no dia 23 de abril? Então, para você, essa pergunta, para responder corretamente, você vai ligar aqui, mandar um e-mail. Você pode mandar mensagem de texto para o celular 9163-8985, 9163-8985, código de área 54. Qual orixá que se comemora sua festa, né, as festividades, no dia 23 de abril? Aí você vai concorrer a este livro. Estamos esperando até o final do programa. Então vamos começar falando sobre o grande evento que se avizinha agora aí nessa semana, em homenagem ao nosso patrono. Então deixo aos cuidados de Marcos Luciano de Oxalá e Tânia Jobá também para participar. Pai Saul, na verdade as homenagens, né, teoricamente já se iniciaram. No dia 16 de abril,
quinta-feira, né, várias pessoas fizeram uma visita ao Centro Administrativo e à Câmara de Vereadores, né, às 15 horas. E o senhor foi um dos que esteve presente lá, né, inclusive com audiência com o senhor prefeito. Eu gostaria que, dentro do possível, eu pudesse relatar, né, como foi essa recepção, tanto no Centro Administrativo com o prefeito, como na Câmara de Vereadores. Muito bem, Marcos. Foi muito oportuno. Eu estive em companhia de várias pessoas ligadas ao afrobandismo. Quero salientar Sérgio Birajara, que se fez presente, Pai Beto de Ossanha, Pai Johnson de Ogum, os alabês muito bem organizados, estiveram presentes, todos uniformizados com aquela camiseta. A associação ofereceu a eles, como uma forma de estarem todos padronizados para homenagear Orixá Ogum. E adentramos no gabinete do prefeito, Dr. Alceu Barbosa Velho, onde tivemos uma excelente recepção e tivemos essa audiência com ele. Entregamos em mãos o convite para estes eventos que vão acontecer na Semana de Ogum. E reforçando ao nosso digníssimo prefeito que nós queremos fazer uma Semana de Ogum que faça parte do calendário cultural de Caxias do Sul, do qual ele aceitou a ideia de bom grado e manifestou na sua fala todo o apreço que ele tem pelo afro-umbandismo e sabe da qualidade que é praticado o afro-umbandismo na cidade de Caxias do Sul. Se mostrou extremamente solícito por aquilo que nós precisávamos, e tanto que ele salientou no cartaz, mas a prefeitura já está aí, a prefeitura se faz presente neste evento. E é verdade, a prefeitura está se fazendo presente, mas nós queremos, de toda maneira, diminuir, ou melhor, diminuir a distância entre nós, afro-umbandistas, a comunidade caxiense, e também diminuir a distância com o poder público. E nós acredito que estamos caminhando para isso. É uma coisa muito, muito importante. Eu quero acusar aqui que está chegando uma figura ilustre, Sérgio Birajara, que nós vamos acomodá-lo para participar desse momento que é muito importante para que possamos explicar melhor essa questão das homenagens que serão feitas na Semana de Ogum. Então tivemos audiência com o prefeito, seu chefe de gabinete, muitas pessoas, babalorixás e alorixás, o grupo de alabês que está criando a sua associação de alabês em Caxias do Sul, que me parece algo inédito a nível de, pelo menos, Rio Grande do Sul não se tem notícia. Então foi um evento muito, muito importante. E aquilo que eu falei na sessão, nós tivemos a sessão pública aqui na Casa Branca na quinta-feira, e no final foi feito um convite às pessoas para os eventos que se aproximam, e é importante dizer que nesse encontro que nós tivemos junto à Prefeitura, é muito por conta do Sérgio Birajara, e eu falei isso aqui no terreiro, pela sua ideia, até pela sua experiência já como carnavalesco, como presidente do Clube Gaúcho. Tem coisas que nós somos amadores e o Sérgio, em razão de toda a sua militância, já é muito mais profissional nessa organização e saber como chegar junto ao poder público. Então, aprendi muito, isso é uma coisa que eu falei na sessão e quero reiterar aqui na frente do Sérgio. Quero parabenizá-lo até por essa organização, mas nós estamos juntos, parceiros, trabalhando em prol da causa, como outros irmãos importantes estão lá, que o Sérgio vai poder nominar melhor do que eu, mas eu lembro do Beto do Ossanha, Pai Johnson de Ogum, e todos os alabês muito bem organizados. Então vamos tratar um pouquinho, eu quero dar boa noite ao Sérgio Birajara no programa, e já convidá-lo para que participe dessa primeira parte do programa, falando das homenagens ao Orixá Ogum. Primeiramente, boa noite, um saravá a todos os ouvintes, a mesa aqui, Pai Saúde Medeiros, a Tânia sempre aqui do nosso lado, o professor aqui sempre muito pronto. Dizer, Saulo, que essa questão da gente está qualificando e tomando outros rumos
na condução das homenagens a Ogum não é nenhum mérito de Serginho. Eu diria que a Associação de Umbanda também fez uma bela trajetória junto ao poder público. E quando a gente trabalha com pessoas sérias, né, pessoas capazes de representar, pessoas capazes de falar em prol da religião e defender a religião, e onde se passa, se deixa, só se faz amigos, essa é a verdade, onde se vamos, aí só fizemos amigos, se torna fácil. E não se pode mais ficar de braços cruzados quando se vê os eventos acontecendo. E aí, quando o evento acontece, não pode ser de A, B ou C, né? Que o grande homenageado é Ogum. Então, estamos todos abaixo dele. E se estamos todos abaixo dele, eu costumo dizer que todos somos funcionários, todos somos peões de Ogum. Então, quando se trabalha com pessoas sérias e em grupo sério, sempre tende a dar correto. E como eu disse, a gente não pode ficar esperando o grande evento. O grande evento quem faz é nós. Um ano melhor, outro ano nem tanto, somando forças, buscando pessoas capazes de contribuir, né? E as pessoas não podem mais esperar o grande evento. O grande evento ou a gente faz ou a gente faz. Ela se sabe como fazer, se sabe. Já se conhece os defeitos passados, também se conversa. Agora, o que não pode existir entre nós é competição. No momento que há uma somatória, que é o espírito cristão, eu aprendi que o espírito cristão significa o nós, não o eu, né? Cristo nunca andou sozinho. Então, o verdadeiro espírito cristão, quando a gente quer almejar alguma coisa, diz que os japoneses têm muito disso do grupo, né? Eles não costumam pensar individual. E quando se pensa em grupo e se tem pessoas comprometidas com o evento, só tende a dar correto, vamos dizer, que o sucesso é ele acontecendo. Lembrar que o pessoal de Nova Petrópolis, ali, Pai Carlos, de Choroquê, está sendo um grande parceiro, diz que vem com a delegação aí, um ônibus para a procissão de Caxias. Então eu acho que essas são as parcerias positivas. Diz que Pai Beto de Bento também está tentando fazer uma boa mobilização lá. Então são essas amizades e essas parcerias que a gente vai fazendo ao longo da nossa caminhada, que nós já temos uma caminhada aí já dá para dizer alguma década junto, né? E é isso que nos torna parceiros, amigos, irmãos e aliados, e principalmente comprometidos um com o outro. Eu gostaria só de falar alguma coisa, Serginho, com relação a isso que tu disseste, né? Às vezes não dá tão certo, enfim. Para quem vai na procissão, na homenagem a Ogum, e não vivencia nem um pouquinho, né, desse preparo do que é feito por trás, muitas vezes percebe que não deu certo, né? Mas para a gente que está meio próximo de ti, Serginho, do Pai Saul, a gente vê que, além da organização, desse conhecimento, como o Pai Saul pontuou, de saber quais os caminhos corretos, né, dentro da legalidade, das possibilidades, a gente que está próxima de vocês vê muito amor nisso, vê muita espiritualidade nisso, né, vê muita religião nisso, mas de uma forma tocante. Então, eu quero só lembrar aos nossos internautas que existe todo esse amor por trás, né? E que se alguma coisa talvez fique devendo um pouquinho no dia, que as pessoas lembrem, né? Ou vejam, que prestem atenção em tudo que deu certo nesse momento. Queria destacar também, Sérgio, que acho que quando tu bem fala, né, existe uma coletividade, né? Existe um grupo trabalhando. Mas o grupo, efetivamente, ele trabalha quando existe sempre o líder, né? Alguém tem que motivar esse grupo e alguém tem que puxar esse grupo, né? Então, eu acho que e o teu trabalho, né, a partir do ano passado, né, fazendo voltar a procissão no centro, né, que isso aconteceu durante muito tempo e por um período parou, né? Então, eu acho que tu tem esse mérito, né? Desde o ano passado, isso voltou. E a gente bem sabe, ano passado, com chuva e frio, né, o tempo não colaborou, né, todas as dificuldades que nós tivemos, eu acredito que havia naquele momento no centro um número bom de pessoas, né, eu acho que havia um número bom de pessoas. Nós tivemos a oportunidade ano passado
né, lá no Monumento Algum, né, que é uma conquista da Associação de Umbanda Caxias, liderada aqui pelo Pai Saul. É um número bastante significativo, né? Não sei se houve nos outros anos, né? Eu nem sempre acompanhei a homenagem Algum, né? Mas o número de pessoas que havia o ano passado talvez tenha sido dos maiores, né? Foi um número também bastante significativo. E eu acho que vem crescendo, né? Como nós dissemos anteriormente. É algo que faz parte, oficialmente ou não, faz parte do calendário de Caxias do Sul, né? Estejamos nós, né, listados lá dentro dos eventos religiosos, né, ou culturais de Caxias do Sul, estejamos lá ou não, mas isso faz parte da comunidade. Então isso faz parte porque tem pessoas que lideram, né? Porque se não tivesse alguém puxando, esses eventos não aconteceriam. Então acho que vocês têm esse mérito, né, de liderar. E a liderança é isso, né? Tu vai ser cobrado, né? Se sair tudo bem, o Serginho não fez nada além do que da obrigação, né? Se sair algum fuso, o Serginho não pensou nisso ou não pensou naquilo, né? Mas isso é natural, né? É natural de quem está liderando, né, receber a crítica e receber o elogio também. Pode falar, Tânia. Não, só para finalizar ainda, me lembro, o Marcos, tu trouxeste a questão da chuva ano passado, né? Que atrapalhou um pouquinho, era um chuvisco muito frio, típico aqui da Serra, até com um pouco de neblina, e eu não vi em nenhum momento, Serginho e Pai Saul, nenhum momento uma queixa de vocês dois de dizerem, que pena que está chovendo, né? Podia estar melhor. Não vi nada que sinalizasse que alguma coisa, alguma força de vocês tivesse esmorecido, nem por conta do tempo. Isso sensibiliza bastante, a mim sensibiliza muito, né? Porque é uma organização de vocês que tem todos esses trâmites, né, legais, e, enfim, mas tem a alegria, tem o amor de estar ali com o número de pessoas que tivesse. Algumas coisas que são importantes assim pontuar. Primeiro, existe na religião aqueles que são babalorixás e alorixás, simpatizantes, os dirigentes da Umbanda, os praticantes, aqueles que estudam a religião, que fazem nos seus templos, fazem fora e tal. Mas existe um grupo, que ele é mais seleto, que são os incansáveis. Esses incansáveis é o grupo que o Sérgio já está fazendo parte. Quer dizer, faz durante muito tempo, de forma incansável, tentando construir, tentando mostrar as coisas boas, muito boas que a religião oferece. Procura sempre estar presente, buscando aproximar as pessoas. Aquela fala que eu disse anteriormente, que eu pronunciei, tentar diminuir as distâncias, seja com o poder público, diminuir as distâncias com a comunidade. Isso tem sido feito e o Sérgio é, sem dúvida nenhuma, um dos responsáveis por isso. Então eu digo, ele já está no seleto grupo dos incansáveis. Para fazer essas coisas, tem que entrar numa luta, no bom combate, com muita persistência e muita tolerância à frustração. A gente aprende a ter tolerância à frustração com o tempo. Chega esse tempo em que tu adentra nesse grupo dos incansáveis, a partir daí tem um ônus. É que nem nos eventos fazendo uma analogia, brigar com o bêbado. Quer dizer, se o evento deu certo, é porque deu certo. Se não deu, como o Marcos falou, mas não deu porque o Sérgio errou, porque o Saul errou. Então eu digo brigar com um bêbado porque assim, se tu surra o bêbado, porque surrou um bêbado. Se apanhou do bêbado, é porque apanhou do bêbado. Então fica ruim das duas maneiras. Mas eu vejo esse movimento em Caxias do Sul, hoje, com muito mais qualidade em termos de muito mais efetivo. Nós estamos hoje aprendendo e, como eu falei, nos profissionalizando mais na questão da comunicação. Poder chegar nas pessoas, poder se expressar. O Chacrinha dizia, né, quem não comunica se trumbica. Nós não tínhamos uma boa comunicação no passado, nós fazíamos de uma forma muito isolada. Mas estamos aprendendo a fazer isso. E, como eu falei antes, muito também por conta da própria militância do Sérgio, o presidente do Gaúcho, o presidente da Liga Carnavalesca. Tem muitas. É um homem muito versátil, né? Nosso primeiro evento, eu não esqueci, Sérgio, nós fizemos em 98 juntos. 1998. O Sérgio usava um
Rastafari, todo cheio. Em 1998 nós fizemos o primeiro evento no Gaúcho. Sérgio, quantas pessoas tu acha que tinha no Gaúcho? Eu calculo ali que acima de 300, né? Que ainda deve ter algum vídeo que demonstra aquele público. E eu não me esqueço até hoje que quem apresenta Pai Saul para Serginho chama-se Saudoso Pai Onofre, né? Que nós, de forma extremamente amadora, né? Extremamente amadora, fazer uma noite da cultura afro no Gaúcho. Mas estávamos muito bem cercados naquele momento. Me lembro que o Pai Onofre, Mãe Eva, que são pessoas que já fizeram a parte, que eram os que assinavam embaixo essas loucuras nossas, né, de fazer esses eventos públicos, né? Esses eventos públicos. Então, de 98 para cá já é uma estrada, né? Então já dá para dizer que nós não somos marinheiros de primeira viagem. Mas eu costumo dizer que essa questão de evento, gente, isso aí a gente tem que começar a assumir ônus também, que quando não sai a contento, às vezes a culpa é nossa, a gente também faz o meia-culpa. Porque todo que é evento a gente para e diz onde é que eu errei. Né? E o que é para mim um evento com sucesso? Um evento com sucesso para mim é para mim rever alguns amigos. Se eu conseguir ver 2 ou 3 amigos, gente, já foi um sucesso, né? E é muito mais que aparece nos eventos, que eu diria que o grande mérito da Associação de Umbanda nesses últimos quase 20 anos que a gente anda aí, é o registro dessas pessoas junto nos eventos, que até então, anterior a esses eventos, não existia registros, principalmente fotográficos, às vezes filmagem, né? Conseguimos em vários momentos aí ter registro de pessoas que já fizeram a partida, e que só foi possível devido aos eventos, né? Então esse eu acho que é o grande mérito do evento. Agora, claro que a nossa vaidade às vezes pede mais gente, a nossa vaidade quer mais, mas a gente sabe que as pessoas também têm todo um compromisso, e poderia ter sido mudado ano passado a data, mas ficou difícil porque já se esvairava as datas possíveis próximos da data de algum. E só nos restou o sábado de Aleluia. E quem é da religião sabe como é que funciona os terreiros no sábado de Aleluia. Não que isso seja desculpa, eu acho que nós, que já temos toda essa bagagem de eventos, também temos que colocar nossa meia-culpa na comunicação. Como é que foi? A gente fez uma boa comunicação? Essa nossa procissão já está em 6 meses e quase, foi no Natal, que já foi, aliás, na procissão passada foi anunciada que sairia, então 1 ano, mais um reforço agora no final do ano, e agora, há 15 dias aí anda correndo as correspondências aí nas casas, chamando, quer dizer, o que antes parecia que era um pequeno grupo, também já aumentou a comunicação, a qualidade talvez da nossa comunicação, que a culpa continua achando que ainda é nossa, né? Nós temos que chegar em cada e ler em cada terreiro que ainda não está sabendo, ou não ficaram sabendo, para que aí depois disso, claro que vamos ter mais ou menos pessoas, mas para mim, se tiver um amigo a mais na procissão, ela já foi um sucesso. Não podemos aqui, só reforçando aqui dos que estavam com nós na prefeitura, a mãe Jacira, e não sei se pai Johnson foi citado aí também, que interessantíssimo, essas pessoas que não cansam também de começarem a dar sua contribuição e estarem com nós. Eu acho que, mas eu quero dizer, Pai Saul, que esse crédito que o poder público está dando para nós aí é fruto de trabalho. Não vamos dizer que temos qualidade quando chegamos lá para conversar, para se apresentar, fizemos a maneira que a gente chega, a gente respeitosa, né, com todo mundo. Só que, claro, do nosso jeito. Tem que ser do nosso jeito, porque as demais religiões elas se manifestam dentro do poder público também e conseguem ter uma bela aceitação. E eu posso dizer que, em meio aos colegas de trabalho lá, foi um sucesso, mas pela qualidade das pessoas que estavam lá com nós. Claro que a gente sempre sonha com mais, mas aí um pouco do nosso ego, da nossa vaidade, que às vezes a gente não pode estar carregando sempre ela junto, né?
O importante é o evento. O importante é o grande orixá que vai estar sendo homenageado nessas duas grandes datas de Caxias do Sul, que acredito que não sai mais do calendário. Para reforçar, Serginho, né, tu falou a questão do registro, né? Eu me recordo, ano passado, né, quando nós estávamos na praça lá, saíram registros, né, assim, oficiais, né, nos meios de comunicação da cidade, né? Então, os dois maiores jornais da cidade, né, na segunda-feira, né, eles registraram o evento, né? Uma das maiores rádios, né, a Rádio Caxias, né, que é importante para a cidade, também se fez presente. Inclusive, eu dei uma entrevista lá, Sérgio, ninguém quis dar entrevista, isso aí vai falar, então eu falei algumas coisas. Mas eu acho que isso que mostra a questão dos registros, né? Se nós temos os nossos registros próprios, né, de diversas pessoas, mas assim, os meios de comunicação, vamos chamar assim, de massa, né, eles também começam a registrar esse evento. Ou seja, nós passamos a ter uma grande importância. E outro aspecto que tu falou, eu acho que é a questão do compromisso, né? Se nós somos de religião, nós temos o compromisso, né? Compromisso em divulgar a nossa religião, né? O estar na praça, o estar no monumento, né? Quem esteve lá no centro administrativo na quinta-feira, é a questão do compromisso, né? Então nós temos sim esse compromisso, né? Independente da chuva, do frio, do sol, logicamente que em algumas situações, né, pode se tornar inviável, né? Mas na grande maioria das vezes, né, nós temos sim o compromisso de estarmos lá, né? Eu seria um pouco mais enfático, né? Nós temos a obrigação de estarmos lá, né? Nós temos a obrigação de vestirmos o branco, né, e caminharmos pelas ruas de Caxias, ou estarmos lá no dia 23 na Praça Lauro do Oxum. Então eu acho que é sim um compromisso, acho que é sim uma obrigação daqueles que se dizem umbandistas ou do batuque ou das religiões de origem afro. Muito bem, estamos no programa Voz da Umbanda. Eu quero reforçar o sorteio do livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz, uma cortesia do mestre Molubá. Você adivinhando, você pesquisando, você vai encontrar a resposta. Quem é o orixá homenageado no dia 23 de abril? Aí você responde e você vai concorrer no final. Eu vou pedir a gentileza para que o Nitael de Xangô, que é hoje o operador de som, leia um recado que nos chega. Então, nosso irmão Diego de Baralodê nos deixa um recado aqui onde ele diz: a vontade de estar no programa é grande, mas como terei a graça de ver meu filho nascer amanhã, não me faço presente. Mas estou ouvindo e gravando o programa. Saravá a todos. Obrigado, Nitael de Xangô, e um externo, um fraterno abraço a Diego, desejando todo o axé, proteção, que o Dieguinho venha bem, e virá, tenho certeza. Então, estamos torcendo por ti e pela tua digníssima esposa, para que tudo aconteça da melhor forma. E amanhã a notícia que vai nos agradar muito. Um abraço, Diego de Baralodê. Bem, eu quero listar aqui, então no cartaz, Prefeitura de Caxias do Sul, homenagem a Ogum, entre parentes São Jorge, 16 de abril, visita ao Centro Administrativo e à Câmara de Vereadores no horário das 15 horas. Já aconteceu e foi com sucesso. No dia 23 de abril, homenagem no Monumento a Ogum, na Praça Lauro de Oxum, que é na Avenida Bruno Segala. O evento vai iniciar às 20 horas, com show pirotécnico, apresentação de pontos e rezas. Nós vamos fazer uma grande concentração lá, uma homenagem a Ogum no monumento, para nos preparar já também para fechar com chave de ouro no dia 25 de abril. A procissão ecumênica das associações africanistas, afro-umbandistas, todas. Local Praça Dante Alighieri. Horário, às 14 horas, o início das atividades culturais. 15 horas, chegadas do carro da procissão. 15h30, pronunciamentos. 16 horas, a procissão. As entidades participantes receberão certificado de cadastramento no local. Vão receber um certificado, né? Então, nós temos aqui a presença da Associação de Umbanda Caxias, o apoio da Confubras, Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Coordenadoria de Igualdade Racial, TV Caxias, Canal 14, enfim, todo o poder público, SOI, todas as pessoas que estão ligadas ao evento.
Então nós estamos motivados para essa grande atividade que se avizinha. Esta é a semana do nosso patrono Orixá Ogum, patrono de Caxias do Sul e patrono do estado do Rio Grande do Sul. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Ogum, mas eu quero pedir para a Tânia, também se avizinha uma outra atividade muito importante que vai ter início no dia 11 de maio, que nos fale um pouquinho sobre esta homenagem, Tânia de Obá. Homenagem não, desculpa, esse evento que vai acontecer. Nos brinde com as informações. Então, Pai Saul, 11 de maio inicia a 6ª Turma de Teologia Umbandista. Vários inscritos já, estamos contentes, temos vagas ainda. Divido aqui a mesa hoje com 2 facilitadores, 2 professores, né? Que é o Serginho Birajara e o Pai Saul. Então, dia 11 de maio a gente inicia com a disciplina Introdução à Umbanda, né? Como a gente já falou a semana passada, falamos brevemente do conteúdo dessa disciplina, depois segue com História e Cultura na Umbanda, Missão da Umbanda, Entidades da Umbanda. Essa disciplina não tinha nas outras turmas, a gente com o tempo vai observando, né, lacunas que ficam, faz uma enquetezinha com os alunos e pergunta, né, quais conteúdos que talvez pudessem ser melhor trabalhados. Então, esse ano vem um pouquinho alterado a nossa matriz curricular, vamos dizer assim. Então, essa disciplina nova, Entidades da Umbanda. Depois a gente tem com o Serginho, que até pode falar um pouquinho, Serginho, Umbanda Cantada, né? Uma aula encantadora, mais do que cantada, encantada, eu diria, a aula do Serginho, né? Me lembro quando fui tua aluna, Serginho, nessa disciplina. Ervas na Umbanda, Mediunidade, Cura na Umbanda, Mitos, Lendas e Orixás, Ritos e Cerimônias. E depois a gente vai ter um encerramento, entrega de certificados, né, lá no nosso 11º encontro. Então, são 10 encontros, né, 10 segundas-feiras, com aulas, cada segunda-feira um tema, cada segunda-feira um facilitador. E aguardamos mais alunos, mais simpatizantes, mais interessados em conhecer essa religião, que, como o Pai Saul já pontuou várias vezes, ela vicia, né? Então, quem estiver precisando de um vício, é só adentrar, né, nesse tempo nosso de conhecimento da religião. Como a gente já pontuou outras vezes, o curso não tem um caráter, né, de conversão doutrinário, ele é um curso de esclarecimento, né, do que é essa religião tão linda, nossa Sagrada Umbanda. O investimento para os interessados o curso todo é R$ 215 e a gente faz em 3 vezes, né, 3 vezes de R$ 80 também. É bem importante para a saúde isso, né? A gente manteve o preço do ano passado, porque a gente entende que esse momento do país está meio complicado. O curso ele não tem caráter, né, também de arrecadar fundos, né? A gente vai fornecer a apostila, tem a questão do espaço que a gente também, né, tem um custo com esse espaço onde as aulas acontecem, então não tem essa finalidade, né, de se obter grandes lucros, apenas de manter, né, as condições, enfim, para que o curso aconteça da melhor forma. Os alunos também têm um coffee break, porque muitos saem do trabalho e vão, né, direto para o curso, também é oferecido isso. Aguardamos, como eu falei, temos vagas ainda, temos já vários inscritos, ainda temos vagas, aguardamos o contato dos internautas, enfim, tá? Pode ser via o site também, se vocês deixarem uma mensagem, a nossa página no Facebook, ou pelo telefone 3222-8163, tá? Aguardamos ansiosos por novos alunos. Muito obrigado, Tânia. Depois podemos falar mais. O Nitael de Xangô tem mais um recado aí de um internauta. Vamos a ele.
Então recebemos mais um recado aqui que é de Luiz de Oxalá, onde ele diz: o Sérgio Birajara é praticamente uma entidade. Ele vive baixando em todos os lugares onde há burburinho ligado à religião. Parece o Dindo. Saravá. É uma entidade, eu diria uma entidade presente, porque normalmente ele está onde está as oferendas. Onde tem oferenda, o Serginho está ali. Então, pode ser considerado entidade, sim. E me parece que esse Luiz, né, também está presente em várias oportunidades, uma vez que ele pode fazer essa constatação, né, a respeito de ti, Serginho. Sabe que ele teve comigo, ele disse que vai começar a tomar esse rumo também, porque vê que é bom onde eu ando, né, então ele quer andar junto. Muito bem, então reforçando o convite para o dia 23 e depois, dia 25 de abril, procissão em homenagem ao patrono da cidade de Caxias do Sul, nosso patrono do estado do Rio Grande do Sul, Orixá Ogum. E o livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz, que você pode levá-lo, é uma cortesia do mestre Omolubá, você acertando quem é o Orixá, qual é a entidade, né? O Orixá, pode ser Orixá, caboclos, que são homenageados no dia 23 de abril. Aí você manda um e-mail ou mensagem de texto também para o telefone celular 91638985. Eu quero entrar agora num tema, mas antes de entrar no tema, fazer uma pergunta ao Marcos Luciano de Oxalá. Nós estamos numa época, Marcos, em que as pessoas dizem assim, o vidro é muito importante, o vidro está tomando, né, lugar e tal. O que seria do mundo sem o ferro? Qual a importância do ferro na construção do mundo, Marcos Luciano? Boa pergunta, pessoal. Muito da evolução humana, né, na face da Terra se deu em função do ferro, né? A partir do momento que o homem, né, conseguiu conhecer esse mineral, né, conseguiu manipulá-lo, ele teve a oportunidade de fazer tanto instrumentos de trabalho, né, bem como também desenvolver os armamentos, né. Então, eu acho que, a história diz isso, né, os metais, de uma forma geral, e o ferro, em particular, eu acho que eles representam um dos grandes avanços do ser humano, né? Porque foi por meio, por exemplo, quando você pensar o seguinte, o ser humano ele começou não tendo um lugar, ele era nômade, né? A partir do momento que ele consegue ter instrumentos que permitam a ele permanecer num local, né? Isso se dá muito em função do ferro, da manipulação dos metais, né? Por que o homem era nômade? Ele era nômade porque ele tinha que mudar de lugar para poder ter o alimento e sobreviver. A partir do momento que ele consegue ter instrumentos que permitam a ele, né, se fixar num local, né, ele ali permanece. Então o ferro, né, o aço, né, tem essa função. Num segundo momento, né, ele consegue criar instrumentos, né, formas de conquista, né? Ele larga lá da lança, né, do arco e flecha, ou ele começa a conseguir fazer a ponta da flecha, né, que vai ser mais contundente, né, vai ser mais fatal. Ele começa a conseguir construir a sua espada, ele vai construir o seu canhão, né, e aí vem toda uma conquista bélica, né, conquista por espaço. Então, sendo bem sucinto, eu acho que boa parte do mundo que nós conhecemos hoje se dá pela capacidade do homem em manipular os metais, em particular o ferro, né, ou o aço. Muito obrigado, Marcos Luciano, bem colocado a explicação sobre a importância do ferro no mundo. Eu fiz essa pergunta para tecer alguns comentários sobre Ogum, já que nós estamos nos aproximando da semana. O mês de abril é de Ogum, o ano é regido por Ogum, Ogum é o patrono de Caxias do Sul, Ogum é o patrono do estado do Rio Grande do Sul. Ogum, oriundo da África negra subsaariana, é considerado um herói civilizador.
ele tem uma relação direta com o elemento ferro. Tudo que está ligado ao ferro pertence a Ogum. Quando o Marcos traz essa contribuição importante, dizendo que o homem, nos primórdios, era nômade, é porque exatamente não tinha os instrumentos agrícolas necessários para fazer o plantio. Quando descobre o ferro e como utilizar esse metal, fazer as suas fabricações para criar instrumentos na agricultura, o homem se torna sedentário. Há quem diga que alguns até se tornaram demais, mas o homem se torna sedentário. Como ele se torna sedentário, ele começa a plantar. Através desse plantio começa a se desenvolver as pequenas comunidades, os pequenos clãs, aldeias, e a partir daí vai havendo o crescimento civilizatório, consequentemente cultural. Então Ogum é o herói civilizatório porque ele propicia à humanidade o conhecimento do manejo da forja, né, e construir metais, construir. Há uma lenda, né, um mito em que Nanamburuque tem uma incompatibilidade com Ogum e vice-versa. Agora, nós temos que entender que Nanamburuque, ela é no período do barro, da idade da pedra lascada, posteriormente na pedra ainda polida. Ogum é a idade dos metais. Então é a quebra de um período e o surgimento de outro. Então não há incompatibilidade. O que há é um distanciamento entre uma energia e outra. Não há incompatibilidade energética entre os orixás. Isso é infundado. O que há é uma distância entre uma energia, uma egrégora, e a egrégora de outra. Ogum surge como um orixá que proporciona o avanço tecnológico através da confecção dos metais e a partir daí dá um salto quântico à humanidade. Exatamente por aquilo que o Marcos Luciano de Oxalá falou. O homem não começou a desenvolver só instrumentos agrícolas. Ele começou a aperfeiçoar seus instrumentos de caça. Ele começou a perceber que, pela forma letal em que as armas de metal atingiam os seus objetivos, os seus alvos de caça, ele ousou a desbravar outros lugares para conquistar. Aí houve as guerras. Então aqueles que tinham melhor armamento tinham condições de suplantar outras culturas, outras tribos e assim sucessivamente. Tudo sob o patrocínio do conhecimento técnico, tecnológico do orixá Ogum. Ogum, é o terceiro orixá, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, quando eu falo de orixá, nós temos que fazer uma divisão. Existe o pré-existente e o existente. O que é o pré-existente? O pré-existente, ele está numa dimensão cósmica que é o mundo sob o comando de Olodumare, sob o comando de Olorum, de Deus Todo-Poderoso. Então, pré-existente, até aí nós não temos condição mental, cognitiva, para entender como era esse mundo pré-existente. Agora, sabemos que existia um ser pré-existente, porque a existência para nós é marcada a partir do momento em que surge o planeta Terra. Esse momento em que o homem surge no universo. Então, o Ogum é um orixá que surge exatamente como o primeiro orixá existente junto com Odudua e os Obatalás. E que são os Obatalás? Os Obatalás são todos os orixás funfuns, são os orixás do branco, que aí pertencem todas as qualidades de Oxalás. Entre eles o próprio Orumilaya, que é um orixá funfun. Também Odudua, que em alguns mitos aparece como sendo uma figura feminina, em alguns como masculina, mas sabe-se que Odudua foi o pai de Ogum, considerado o pai do orixá Ogum com Iemanjá, nos mitos. Mas isso tem uma explicação muito simbólica. E Odudua confere que Ogum já trazia excelentes qualidades como estrategista, como guerreiro e como um ser capaz de administrar politicamente o seu estado, que era o estado de fé, né, chamado Chão do Amor. E Ogum se torna o primeiro comandante em chefe das tropas de fé. E ali ele patrocina grandes vitórias para Ifé. Tanto é que a cidade de Ire, que é localizada com 7 aldeias, Ogum toma conta.
Mas é importante também dizer que Ogum, e quando eu falo dos 3 orixás criados, com exceção de Exu, porque Exu está presente desde os primórdios. E Exu tem uma relação muito próxima com Ogum. Há quem diga que são irmãos gêmeos. Na verdade, é irmão gêmeo, mas Ogum recebe muita contribuição de Exu, como todos os outros orixás receberam, mas em particular Ogum é o que mais se identifica com Exu e recebe muitas contribuições na estrutura, na forma de Ogum se apresentar. Entre elas, nós sabemos que Ogum também é um orixá fálico. Também sabemos que Ogum é dono do obé, porque o metal, consequentemente a lâmina, pertence a Ogum. Mas Exu também tem direito à lâmina, assim como Ogum. Mas o dono, né, o Exu reverencia Ogum como sendo o dono por ser o senhor da forja. Então Ogum, nessa sua construção, quando ele vem para o Aie, que é o plano físico, ele vem com uma proposta: ensinar a humanidade a sobreviver sob as mais diversas, né, sob todas as adversidades, sobre o clima frio, sobre o clima quente, e conseguir desenvolver utensílios para desenvolver no seu habitat condições necessárias para uma sobrevivência digna. Aí entra a questão da forja, quer dizer, trabalhar com o fogo para fundir, para trabalhar, construir instrumentos agrícolas e também armas para se proteger e caçar. É importante que Ogum tem uma relação direta com o ferro, por isso ele é um orixá telúrico. Mas Ogum tem uma relação direta com a forja, também ele tem uma relação direta com o fogo. Então ele também é um orixá ígneo. E é interessante que ele usa o ar para oferecer a condição na têmpera do aço. Então ele também é um orixá aéreo. E ele se utiliza também de outro elemento para esfriar o ferro, o aço, quando está na forja, ele ameniza, né, o ferro com a água. Então ele também usa esse elemento. Então os 4 elementos estão presentes nos fundamentos de Ogum. Por isso a magia é, por excelência, um orixá da magia. Senhor da magia também. Ogum também é patrono da tecnologia, como nós falamos, em razão de todo esse desenvolvimento. Senhor do fogo. E também está diretamente ligado à morte. Por que ele está diretamente ligado à morte? Primeiro, pela sua ancestralidade. Ogum é um orixá primordial. E é Ogum que abre espaço no Orum para os espíritos adentrarem. Mas é mais importante simbolizar, porque ele tem uma relação com a morte, porque em África, todo o dignatário que entrasse, fizesse a passagem, ele era levado, o seu corpo, aonde tinha o ferreiro, e era banhado com a água da forja. Ele era banhado no sentido de ser abençoado pela água de Ogum, para receber as proteções necessárias para adentrar no espaço sagrado, que era Orum, acompanhado da bênção de Ogum, para que nada acontecesse de ruim a esse espírito ancestral. Porque um dignatário era um espírito já que pertencia ao grupo dos notáveis, que o Serginho futuramente vai fazer parte. É o grupo dos notáveis, aqueles espíritos que encarnados fizeram coisas fabulosas, coisas importantes para as suas comunidades. Então eles eram levados, mas não eram todos, eram os especiais, à forja, onde tinha um ferreiro, e era banhado com a água de Ogum, para ser abençoado. Então Ogum tem uma relação também com os ritos funerários, com os ritos de passagem. Todas as incisões, cortes, cicatrizes de guerra, tatuagens, tudo que se adquiria nas batalhas eram patrocinados por Ogum. Aí se dizia assim, olha, o Sérgio levou um faconaço na perna, mas está bem. Ele foi abençoado por Ogum, porque ele sobreviveu e vai ficar com a cicatriz dizendo, eu fui guerreiro. Eu senti a força de Ogum em mim. E eu sobrevivi às batalhas. Porque as batalhas, o furor das batalhas, outra característica importante de Ogum, Ogum é um orixá extremamente agressivo. Ora, por que ele é agressivo? Não poderia haver outro orixá para abrir caminhos para os seus irmãos, para todos os outros orixás, sendo passivo. Não teria como. Teria que se tratar de um orixá extremamente agressivo, objetivo, técnico, concentrado,
para abrir espaço. Então Ogum vem do Orum para o Aie, abrindo espaço para que os outros orixás pudessem sedimentar seus axés, assim na companhia de Exu. Então aí tem uma relação muito forte entre Ogum e Exu, no plantio dos axés, das condições para plantar os axés dos outros orixás no orbe terrestre. Então Ogum vem abrindo espaço para que os outros orixás pudessem adentrar no espaço etérico, astral, aqui ligados ao Aie, no planeta Terra. Também é importante dizer que o próprio Orumilá, que é um orixá que está ligado a Ifá, que é da adivinhação, tem um ditado em África que diz assim: quando Ogum trabalha na forja à noite, batendo seus metais, no outro dia o Orumilá se dirige à forja e joga Ifá, para prever o futuro. Então, se diz que o próprio Orumilá rende culto e obriga, quer dizer, aconselha, não é obriga, aconselha as pessoas a renderem culto a Ogum. Porque o próprio Orumilá também rende culto a Ogum, dada a sua importância como um dignatário, um orixá dignitário. É uma divindade extremamente forte, tão forte que a imagem que mais ilustra Ogum em África, na Nigéria, é ele, um guerreiro muito forte, grande, com um elefante sobre os ombros. Porque dizem que Ogum não aceita que ninguém corte na sua cabeça. Ele mesmo pega o elefante, corta e deixa o Axorô correr pelo seu corpo, porque é o único animal que ele considera grande o suficiente para representar a sua força no orbe terrestre. Mesmo nós sabemos que o elefante pertence ao Oxalá. E aí marca a relação entre Ogum e Oxalá e a ancestralidade desses dois orixás e a sua forte ligação. Ogum e Oxalá simbolizam-se muito também através das árvores, dos espíritos das florestas e tudo mais. Então nós temos aqui apenas tecendo alguns comentários sobre este orixá que será homenageado no dia 23, no dia 25, patrono de Caxias do Sul, e não poderia ser diferente. Nós já falamos a exaustão, e o Sérgio disse que não aguenta mais ouvir falar nisso, mas vou ter que falar de novo, que Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico, só perde para São Paulo. Aliás, sempre se perde para São Paulo em tudo, né? É o segundo polo metal mecânico do Brasil. Então eu tenho que, Sérgio, socorrer aqui do professor de engenharia mecânica, doutor em engenharia, sobre essa questão. É verídica essa história que Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico, Marcos? Ou é mito? Não, é verídico. É verídico, né? Na verdade, não perde para São Paulo, né? A gente fala São Paulo, mas é a região do ABC, né? Então, que é a região onde, né, se concentram principalmente as montadoras, né, de veículos no Brasil. E quando tu estava falando em as relações de Ogum com o ar, com a água, né, com o fogo, se eu trago isso para a engenharia, né, a gente pode começar talvez filosofar um pouco, embora não seja bom em filosofia. Mas quando nós pensamos no ferro, né, no mineral, ele é trabalhado, né, pelo meio do fogo. Né? Se não existisse o fogo, se existisse o calor, né, nós não conseguiríamos forjar, né, dar forma ao aço, dar forma ao ferro. Mas em contrapartida, uma vez que nós aquecemos esse aço, né, nós forjamos a espada, a faca, né, ou o machado, qualquer ferramenta, né, se nós deixamos ele resfriando ao ar, né, nós teremos um aço que é malhável. Né. Em contrapartida, se esse mesmo aço ele é resfriado repentinamente, né, nós vemos que ele está sendo temperado. Né, eu mergulho, eu aqueço o aço na forja, né, dou a forma que ele precisa. Instantaneamente mergulho ele na água para resfriar, ele fica temperado, ele fica duro, né? Ele fica extremamente resistente, mas extremamente frágil, né? Ele fica com uma dureza muito elevada, mas em contrapartida, talvez uma leve pancada trinca, né? Quebra. Então dá para fazer essas relações também, né? Então, e talvez eu possa pensar assim, quando nós falamos muito na questão do Ogum com a guerra, né? Então é sempre a questão do bom e do mal, né? É vencer a demanda externa, é vencer a demanda interna, né? Talvez seja a questão do aço malhável e do aço temperado,
né? Tu falaste também a questão do... se eu pensar o ferro, né, como... sob o ponto de vista químico, né, e isso já tinha comentado outra vez em outro programa, né, quando nós falamos a pessoa está anêmica, né, o que significa estar anêmica? Né? É a falta do elemento ferro no sangue. E aí o que a pessoa fica? A pessoa fica prostrada, né? Ela não tem vontade de viver. À medida que essa questão sanguínea, né, está correta, ela tem energia suficiente para viver. Então nós podemos fazer toda essa relação também com o Ogum, né, além dele estar no aço, no ferro, né, mas ele está internamente, né, conosco. Quando nós não o temos como elemento químico, né, nós não temos condições, não temos vontade de viver. Aí as mães, né, se desesperam lá com as crianças, né, que estão anêmicas lá e têm que comer determinados alimentos. Então isso eu acho também que é um aspecto importante, né, talvez essa dualidade, né, de Ogum, né? Sempre a questão da vida ou da morte, né? O Ogum está associado à questão da energia, né? Mas se nós olhamos para a questão da energia atômica, né? A energia atômica ou ela mata ou ela cura, né? A energia atômica mata lá da bomba atômica, lá que destruiu o Japão, né? Mas em contrapartida as pessoas fazem radioterapia, né, para se curarem de uma doença, né, que é o câncer. Então, tem sempre isso, né? Eu acho que o Ogum tem essa, não sei se é uma dualidade, né? Mas ele sempre pode ser visto sob essas duas óticas. Isso é muito, acho que é muito peculiar a um guerreiro, né? O guerreiro, quando está na guerra, ele faz parte do meu time, ele é o vencedor, né? Agora, talvez para o outro, né? Quando nós olhamos para Duque de Caxias, que também dá o nome dessa cidade, talvez tenha ali talvez seja ele também um filho de Ogum, né? Quando o Brasil fala em Duque de Caxias, fala com orgulho, né? Talvez os paraguaios, quando pensem em Duque de Caxias, pensem nele como um Hitler, né, sul-americano. Isso que tu falaste das demandas internas, Marcos, me lembrou de uma anotação que eu tenho aqui do nosso querido Rubens Saraceni, saudades já dele, né? É do livro Formulário de Consagrações Humandistas. Ele fala assim: Ogum é o ar que areja o interior dos seres, livrando-os dos bolores emocionais. Ogum é um movimento contínuo e equilibrado. É o poder ordenador que se impõe sempre que os seres se desviam de suas vias evolutivas. Ogum é o poder manifestado pelo divino Criador Olodumare e, como tal, está em tudo como ordenador e encaminhador de todos os seres, criaturas, espécies e processos. Muito bom. Lembremos, e vocês trazem coisas muito importantes, quem oferece o fogo a Ogum é exatamente Exu, que é o senhor do fogo. Dizem que é Xangô, mas Exu já é o senhor por direito adquirido na construção, né, naquela pré-existência. Exu já recebe o fogo como o seu elemento e passa isso a Ogum. E é importante dizer que quando fala em sangue, sim, Ogum é diretamente ligado ao sangue, tu lembras bem, Marcos? Por isso que os filhos, no meu caso, de Ogum, temos necessidade de comer carne, feijão, tudo que tem a ferro, que contém a ferro, é ligado ao Ogum. São axés de Ogum. Não tem como fazer um ritual para o Ogum no africanismo se não tiver o sacrifício. Né? O sacro-ofício, né? Fazer o ritual de corte tem que ser feito, senão fica incompleto para Ogum nas religiões de matriz africana. Dizem que no planeta Terra, os vasos sanguíneos pertencem a Ogum. Quais são os vasos sanguíneos? São exatamente os que são de sangue vermelho, que são as lavas vulcânicas que estão sobre a Terra, são submersas e que têm exatamente se manifestam nos vulcões em erupção. Mas a Terra é quente, né? No seu subsolo, quando se aprofunda, ela é quente. Diz que ali estão os vasos sanguíneos de Ogum. Então ele tem uma relação muito forte com tudo que é calor, quente, pertence a Ogum. Por isso também o temperamento, nós que estamos ligados a Ogum, nós temos um temperamento mais exaltado às vezes. O mais exaltado, o mais vulcânico é Xangô, depois vem Ogum, que ele é mais interno, é um tipo de irritação
mais controlada do que o dos filhos de Xangô. Mas ela é mais concentrada, ela é mais objetivada, assim, no sentido de achar o caminho para atingir. Tanto é que na imagem de Ogum aparece ele sempre concentrado com a espada em riste, né, preparando um golpe. Ele não desperdiça o golpe. O golpe tem que ser muito concentrado, tem que ser num só golpe. Os sacrifícios que eram feitos em África eram num só golpe para Ogum. Não podia haver dois, senão o orixá não aceitava. Da mesma forma, quando tu vê uma imagem de Ogum muito bem retratada aqui no Rio Grande do Sul, ele com o pé sobre uma bigorna, ele está com a espada em riste, mas com um movimento técnico, onde ele vai desferir um golpe certeiro. Ele não vai repetir o golpe, porque ele é letal. Então a incisão cirúrgica também pertence a Ogum. Quanto mais bom o cirurgião for, mais próximo de Ogum ele estará, porque é técnico no que ele faz. Por isso que fala do profissionalismo de Ogum. Ele não é um orixá colérico brigão, ele é um guerreiro. Portanto, ele é profissional, ele faz aquilo com técnica. Então temos muitas coisas, não se esgota num programa falar do orixá Ogum. São livros e livros que são publicados sobre Ogum. Eu quero apenas dizer aqui que ontem nós tivemos o prazer de estar em Santa Catarina, na cidade de Araranguá, comemorando o aniversário da Ariane. Eu quero externar um forte abraço e parabéns à Ariane. A mãe Tânia pede para eu lembrar, e é importante que nós lembremos que foi feita uma grande homenagem de 15 anos da Ariane, que é filho do meu compadre, cunhado, também filho de santo, um monte de coisa. Itamar de Oxóssi, que deve estar sintonizado. Então, um abraço ao Itamar de Oxóssi, a toda a família, a Dona Olivia, todas as pessoas. Olha, uma multidão de gente para aquele aniversário. A gente sempre pensa que aniversário de 15 anos é pouca coisa, mas olha, um belo de um aniversário, num clube importante lá de Araranguá, e foi uma grande festa, foi até a madrugada. Então, eu quero parabenizar a família Miguel, a família do Itamar. Reencontrei parentes lá da minha esposa, e foi muito interessante. Torcedores do Joinville apaixonados, estavam lá com a camiseta do Jack, eu nem sabia que se chamava Jack, Joinville Esporte Clube, mas que é um grande time. Então, nós estamos felizes por esse acontecimento, e então, parabéns, Ariane Miguel, pelo seu aniversário de 15 anos. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós estamos aqui direto do programa Voz da Umbanda, são 21 horas e 2 minutos. Estou na companhia de Tânia de Obá, Marcos Luciano de Oxalá, Sérgio Birajara, também está aqui Tamires de Oiá, o Nitael de Xangô fazendo hoje o papel de operador, o Diego de Baralodê não pôde fazer presente, amanhã o Dieguinho estará aí, está chegando. E nós estamos aqui na sede da Associação de Umbanda Caxias com o programa Voz da Umbanda. O livro, nós estamos sorteando, Maria Mulambo na Sombra e na Luz, uma cortesia do mestre Molubá. Quero externar um abraço ao mestre Molubá, porque eu falei com ele hoje, lá em Teresópolis, Rio de Janeiro. Maria Mulambo na Sombra e na Luz é um livro básico que, além de resgatar a trajetória de Maria Mulambo, traz importantes informações sobre Exus e Pombagiras no plano físico e no plano astral. O Molubá descreve ainda sua experiência como viajante astral, completando este trabalho numa série de orientações para autodefesa e proteção, legando a nós, como fruto de sua mediunidade, a persistência, o primeiro fruto da mediunidade. E este livro trata também da persistência do médium. É um best-seller na literatura umbandista do Brasil. Então, Maria Mulambo, para você ganhar esse livro, você vai ter que responder para ver se a sua resposta é correta e participar do sorteio. Qual orixá é homenageado no dia 23 de abril? Então, você responde, nós no final faremos o sorteio. Ok, estão aqui falando sobre também o curso de Teologia Umbandista. Agora vou deixar a Tânia e o Marcos Luciano e o Serginho também participarem do programa. Só eu estou falando, então vamos compartilhar. Depois o Marcos vai listar os nossos patrocinadores. Eu tenho uma pergunta, Pai Saul, e talvez uma sugestão.
o nosso programa, até o ano passado, ele era um programa local, né? Numa rádio AM que tinha um alcance limitado. Agora a gente está aqui falando para o mundo e temos falado muito, talvez por um cacoete, né? Por um vício, temos falado muito de Caxias do Sul e muito do Rio Grande do Sul. Mas esse programa, né? Ele alcança outros estados, outras cidades. Falamos bastante nessa semana de Ogum, que é o padroeiro de Caxias, né? No programa passado também, padroeiro do nosso estado. E eu não sei se a gente tem informações ou se podem receber isso, né, de internautas. Santa Catarina tem um orixá padroeiro, as cidades têm, não tem? Como que é isso no Brasil? Para quem está nos ouvindo, né, de outras cidades, de outros estados, talvez colaborar e a gente pudesse mapear um pouquinho e ver como que é isso em outros lugares, né? Além da questão do Ogum ser o padroeiro de Caxias e do estado, há vários times de prestígio a nível nacional que o Ogum é patrono, né? Também é padrinho. E dizer que, claro, nesse dia 23 a gente está falando das homenagens Caxias do Sul, mas o Brasil inteiro no dia 23 vai estar. Tem cidades que é feriado até. Janeiro é feriado, então é interessante que nós estamos fazendo a nossa parte, que eu digo a nível de Caxias. Vai ter homenagem aqui em Nova Petrópolis, teve ontem em Farroupilha, se não me engano teve em Farroupilha. Acho que a região aí está fazendo. É que a gente está dando ênfase, claro, porque moramos em Caxias, né, temos esse nosso compromisso com a cidade, esse nosso compromisso com a religião local, é que faz a gente, Tânia, reforçar a questão de Caxias, mas isso não é um privilégio de Caxias fazer essas homenagens nesse dia 23 e 25. A gente sabe, não sei se é ali perto de Porto Alegre, o pessoal também vai fazer dia 25, que as procissões que estão saindo, porque sempre é melhor fazer em finais de semana, devido a todo um transtorno de trânsito nessas cidades que não andam já sem uma procissão, imagina. E o horário também, né, que a gente faz aí as procissões, que é justamente para ser viável. Sabe que vários terreiros que, como muito bem colocado pelo Pai Saulo, é o mês de Ogum, aí é uma série de ilês e terreiros aí fazendo suas homenagens aí, né? A gente fala nessas duas porque é aquela que dá visibilidade pública à religião. Esse que a gente quer enfatizar, não é nem melhor nem pior que as demais. Eu acredito que ela está num patamar mais público, né? Público, onde a gente consegue colocar o orixá e a nossa religião no centro das atenções das cidades. E aí nós vamos ver as mídias aí fazendo umas coberturas de vários eventos a nível nacional que acontecem. Porque seria interessante que os internautas que também fazem essas promoções, que esse tipo de evento que fizesse contato com o programa aí de longe e dissesse, olha, aqui também vai ter, até para a gente ter uma dimensão, como pediu muito bem colocado pela Tânia, que agora não é mais uma rádio local, é uma rádio aí que a gente não tem dimensão em que pontos está chegando do país e do mundo, para saber até onde vai essas homenagens, que eu acho que talvez seja o orixá mais cultuado no Brasil, nível não é algo. Iemanjá é superior a ele nas datas, é que Iemanjá concilia com finais de ano, né, e praia, então, mas eu digo, fora disso não se vê tanta visibilidade. Iemanjá consegue, nas viradas de ano, isso é mais. Até porque, Sérgio, Iemanjá são os dois orixás mais populares do Brasil, Iemanjá e Ogum. A Iemanjá, na Bahia, reúne 100 mil pessoas, no Rio Grande 300 mil pessoas. Esses são números, e depois isso que tu falaste, no final do ano, no Rio de Janeiro, dia 31, eles consagram a passagem a Iemanjá, então eles pulam as ondas, vão todo mundo de branco. Então, por isso mensuram uma quantidade de pessoas, chega a milhões em todo o Brasil. Mas Ogum é o segundo em termos de homenagens, mais fragmentado, mas se for unir, talvez se equipare. Depois, o terceiro é o Oxum, no Brasil. E aí vai.
É bem interessante isso. São os dois orixás bem populares. Oxum, muito por conta de Porto Alegre. Porto Alegre elevou a Oxum a uma condição muito especial. Ela já é especial, né, mas levou no sentido de homenagens. Reúne 30 mil pessoas na festa de Oxum em Porto Alegre. É uma coisa linda de se ver. Vocês que nunca vão, eu estou falando, né, porque é uma festa lindíssima que acontece. Temos o privilégio de, essa é a verdade, né? Às vezes chega para nós, então a gente não tem o privilégio de uma festa dessa. Eu tive na festa de Nossa Senhora dos Navegantes, só em Porto Alegre, tive a oportunidade de assistir, é outra loucura também aquilo. Mas essa de Oxum aí, pode ter certeza que não vai faltar oportunidade também. Ou Caxias, levanta essa. Na verdade, é uma engenharia para a gente, né, que tem compromisso de trabalho, poder se deslocar e estar em outras cidades, né? Normalmente essas festas não são de final de semana, então é preciso toda uma escolha de em qual momento eu vou poder participar e me organizar com relação ao trabalho, né? Mas a gente gostaria, sim, de estar em todas essas celebrações. Serginho, eu tenho uma pergunta para ti, não quero ser repórter hoje, mas a gente tem a procissão no dia 23, né? Vamos ter Ogum e São Jorge, as imagens, né? Teremos os dois. Eu até tem uma frase também, hoje eu estou com o Saraceni, né? Que ele fala um pouquinho do sincretismo, né? Ele diz assim, saibam que a sincretização deles, né, os orixás, com as divindades de outras religiões, não é aleatória. Essas sincretizações obedecem a uma identificação natural do que é eterno e imutável. Lembro que na procissão ano passado tínhamos São Jorge. Vamos ter de novo esse ano? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta? Isso. Uhum. Eu só vou pedir para o Serginho esperar para responder, porque o Marcos Luciano tem que listar os nossos patrocinadores, depois o Sérgio pode responder. Os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, localizada na rua Guia Lopes, 673, no centro de Caxias do Sul. O telefone 3027-3729 e o e-mail ervanariasaocarlos@gmail.com. A Automecânica Medeiros, localizada na rua Barão do Amazonas, 624, no bairro De Lázer. O telefone é o 3229-3693. Nos apoiam também Marques e Marques Andaimes. O fone é 9912-6607. Temos também o apoio do Espaço Vida Saudável Raquel Felipeto, localizada na rua 20 de setembro, 2430, sexto andar, sala 64, edifício da 20. O telefone é o 91367914. E também contamos com o apoio do Reino de Ogum Onira, desde 1983. Localizada na rua Fernão Dias, 332, no bairro Sagrada Família. O telefone é o 3222-8163. Saul, antes de nós passarmos aí o Serginho responder a questão, eu me recordo que no nosso último programa nós comentamos, né, tu fizeste um questionamento, né, para mim e para a Tânia, a queima-roupa, né, do que nós achávamos, né, de Ogum ser o patrono do Estado do Rio Grande do Sul. E nós discutimos um pouco isso, e não sei se em off ou aqui mesmo, né, foi falada a questão de Iemanjá, né, que algumas pessoas também, né, gostariam que Iemanjá fosse, né, o orixá, né, do Rio Grande do Sul. Aí, como eu sou uma pessoa que tem um raciocínio assim, bastante veloz, né, eu fui para casa e fui pensando. E por incrível que pareça, né, quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, né, Iemanjá está associado ao mar, né, nós olhamos para o Rio Grande do Sul, talvez o nosso estado seja o único que, inclusive o mar, né, a forma do mar, né, é diferente do restante do Brasil. Né? O nosso litoral ele é conhecido como um cemitério de navios. Né? Então, mesmo o mar ele é extremamente bravio,
né? Talvez ele diferente, por exemplo, nós gaúchos vamos a Santa Catarina, né? Porque lá temos um mar mais calmo, mais quente. O Nordeste é assim, o Rio de Janeiro é assim, né? Logicamente que existem praias abertas onde o mar é bravio, mas o estado do Rio Grande do Sul tem um mar extremamente bravio, diferente, né, de todo o litoral. Então, quando nós pensamos assim, talvez a questão de Iemanjá, mas aqui, inclusive, até né, a força do mar aqui é diferente do restante do país. E é interessante que algumas praias faz bem o formato de uma ferradura também, torna agressivo esse... Tu tem razão, é bem mais agressivo as ondas, o mar, a cor, não tem aquela cor suave, né, das praias de Santa Catarina. E duas colocações rápidas aqui, respondendo a Tânia. Santa Catarina não tem oficializado a padroeira, ou patrono, como tem no Rio Grande do Sul, em Caxias, mas no meio é Iemanjá, a padroeira de Santa Catarina. O meio reconhece Iemanjá, como até não poderia ser diferente, né, pela beleza do local. Eu sei que lá eles têm assim um fervor com Iemanjá muito grande e consideram ela padroeira do estado de Santa Catarina. Outra coisa importante, Marcos, eu cometia o mesmo equívoco que tu, vivendo e aprendendo. Eu sempre achei que Caxias do Sul tinha um nome em razão do Marechal Duque de Caxias, né? E não é. Caxias do Sul recebe o nome de Caxias porque vem da palavra caixa. Ela é uma cidade de difícil acesso, era de difícil acesso para os caixeiros viajantes, e eles colocaram Caxias como entre pedras, entre paredões, então está dentro de uma caixa, Caxias. Isso quem me passou foi uma professora de história do arquivo histórico aqui da prefeitura. Eu perguntei para ela se tinha alguma coisa. Ela disse, não, todo mundo acha, mas não tem nada a ver com o Duque de Caxias. Duque de Caxias, patrono do Exército, e tem uma cidade no Rio que se chama Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E tem Duque de Caxias também no Nordeste. Tem uma no Maranhão e Caxias. Mas na verdade, e aí é homenagem a ele. Caxias no sentido de pessoa cheia de rígida, pessoa que é muito comprometida com as coisas, horários, exigente, né? Mas Caxias do Sul eu achava que tinha alguma relação direta, e eu falava às vezes na rádio, lá com o tio Breno, o nome da cidade, Duque de Caxias. Ela disse, não tem nada a ver. Eu fiquei assim, caiu os buteados do bolso, Sérgio. Né? Então, essa é uma realidade que eu aprendi. Tu tens, o Sérgio vai responder a pergunta, depois tu tem que dizer o que acontece nesse, é a página da ITU? Tem ali uns gráficos, eu vou compartilhar esses gráficos, eu estou curioso para saber o que se trata. Eu estou acompanhando a fanpage, né, do Facebook da ITU, sempre tem alguns internautas que se comunicam via fanpage, alguns via site, então a Nitael controla lá e eu aqui, né, Nitael. E até passei agora para Tamires também o nome de um internauta que via Face respondeu, que é o J. Lucas Moraes, que ele respondeu qual seria o orixá, então está concorrendo aí ao sorteio do livro. Então é isso que a gente está fazendo, né, Nitael? Cada um num lado ali. Eu também vou postar mais tarde, porque agora a internet está meio que trancando aqui, as fotos que o Serginho já me trouxe, né, da visita do dia 16. E assim que a internet ficar um pouquinho mais rápida, essas fotos eu vou colocar, então, na página da Voz da Umbanda. Da ITU também. Ainda bem que a pergunta não é qual é a origem do nome, né, de Caxias do Sul, porque se fosse eu ia direto no Duque de Caxias e ia perder o livro, Serginho. Isso é interessante, a gente vai... Que bom que a gente não sabe tudo, né? Diz que quando a gente sabe tudo e não erra nada é porque já está na hora da partida ou já foi, né? Então é bom ter bastante erro, bastante a aprender também, né? Só antes de tu, enfim, responder a minha pergunta, me lembrei agora de alguma coisa que tu falou ainda esse ano aqui já na nossa sede nova, né? Tu disseste que algo do sincretismo, que talvez o sincretismo seja o nosso caminho, né? Eu diria que nós teríamos duas estradas aí a seguir, né? Ou a gente
purificaria a nossa religião e usaria só os nossos elementos, né, que também não é nem mais nem menos digno de... Ou a gente, primeiro que não fomos nós que fizemos o sincretismo, nós pegamos aí uma carona de algo que já é secular, a questão do sincretismo. Nós no cartaz aqui, nós usamos os dois, né? Reforçamos, porque nós temos o privilégio de Caxias do Sul de ter um monumento. Então, eu acredito que nós temos um compromisso com esse monumento de divulgar, né, do Orixá Ogum, para que se torne popular e mais popular, tem que se tornar na cidade sede, né? Então nós temos essa possibilidade. A questão ainda de nós continuar com São Jorge é, como eu disse, foi o sincretismo, é o que conhece, o que o pessoal conhece. E no cartaz também fica bem evidente, a homenagem ao Ogum, entre parênteses São Jorge, que é para também a população saber do que se trata. Então nós não estamos aí maculando a imagem, nem se apropriando de outra. Eu acho que o sincretismo deve ser algo que eu diria brilhante que acontece em nossa religião, porque enquanto outras religiões ficam brigando que eles têm a verdade, que eles têm isso, que eles têm aquilo, nós andamos aí como é que se diz, nos sincretizando, né? Nos socializando com as demais. Eu acho que existe sim ainda uns cultos que é feito junto com a Igreja Católica, e que nós não somos anticatólicos, nós somos anti-religião nenhuma, né? E esse sincretismo que foi implantado para nós desde o início, talvez num prazo um pouco mais longo, onde a gente consiga definitivamente andar só com nossas imagens, né, se desfazendo de outras, talvez seja mais possível. Mas a gente pega e a gente vê a nível do Brasil, mesmo o candomblé, que está mais próximo do africanismo, eles usam o sincretismo, né? A gente vê aí uma caminhada ecumênica, que comunga Igreja Católica e povo de terreiro, grandes eventos que fazem junto. Acho que isso aí é uma lição para o mundo, né? Como é que duas religiões tão antagônicas andam lado a lado aí a nível nacional. Mas isso é o caso do Brasil, nós somos sincretizados, o nosso povo é um povo diferenciado dos demais. Você não vai ver ainda um fanatismo, a não ser que agora esteja surgindo alguns aí dos neo, né, mais recente, que o fanatismo, mas o brasileiro ele é isso aí, ele é essa mistura de raça, mistura de religiões, uma somatória de culturas, eu diria. E nós caminhamos lado a lado aqui com o sincretismo, mas reforçando de que lado a gente está. Isso eu acho que é o mais importante. A gente reforça o nome de Ogum, a procissão é de Ogum. Nós não estamos nos misturando em outras festas católicas, nós estamos numa festa africanista, uma festa umbandista, e firme, forte, né? Demos uma cara, andamos com a nossa bandeira, que é o importante. Então isso nos distingue dos demais, que dizem assim, a gente tem sincretismo sim, mas a gente tem um lado, né? A gente tem um lado, a gente não vai se misturar na procissão dos outros com as nossas imagens. Então é a nossa procissão, é a nossa cara e é o nosso jeito de fazer. Está aí que os tambores sagrados de Caxias vão dar uma resposta à altura para o evento. Pode falar. Essa questão do sincretismo, né, eu acho que ela é bem interessante. Talvez a única religião que não tenha sido sincrética foi a primeira religião que surgiu, né? Talvez o Pai Saul, aí, como estudioso, né, até possa nos brindar com isso. Mas a partir daí, de alguma forma, todas as religiões elas têm o seu grau de sincretismo, né, um pouco maior ou um pouco menor, porque é um processo evolutivo, né? Eu estava lendo esses dias uma matéria, né, de um taoísta, né, e ele falava muito não entra na questão do sincretismo, né, mas ele falava muito, por exemplo, das similaridades da Umbanda
né, da Umbanda com o taoísmo. Né? Então, quando nós olhamos a religião católica, né, por exemplo, né, que não é a religião oficial do Brasil, nós não temos nenhuma, mas ela é oficial, né, o calendário brasileiro está muito vinculado à Igreja Católica. Né? Ela traz também partes de outras religiões, né? Ela tem né, ela tem algumas tradições que são judaicas, né? Então dizer que só nós somos sincréticos, não. Talvez nós assumimos a condição, né? E nós não temos isso como um legado negativo, né? Muito pelo contrário, nós aceitamos muito bem, né? Mas não sei se estou falando uma grande bobagem, né? Mas eu acredito que talvez a primeira religião não tenha sido sincrética. A partir dela, né, a segunda, a terceira, a quarta ou todas as outras, de algum lado ela tem um certo sincretismo, maior ou menor. As festas juninas têm muito do africanismo. Diz que a influência é muito grande ali, né? Então, se há um sincretismo de nós com eles, também há deles com nós. Né? Esse é o jeito de ser católico no Brasil é toda a influência africanista no catolicismo. Diz que não existe um catolicismo no mundo como existe no Brasil. Essas festas de santo com as comidas, né, típicas de determinadas épocas do ano. Então, eu acredito que chega no Brasil aqui esse estilo de fazer religião muda, né? Os próprios muçulmanos vão chegar no Brasil, vão chegar mudado, né? Se começar a conviver com nossas culturas aqui, eles vão mudar. Não há espaço no Brasil para ser tão sectário e não se deixar, eu dizia, se deixar influenciar, não é se contagiar, é se influenciar pela outra religião, quer na roupagem, quer no alimento, quer no jeito de ser, no jeito de cultuar o orixá ou o santo, que nisso há uma similaridade muito grande. Nós temos com os muçulmanos, é a questão eles não, como nós não temos a imagem de Olorum, não se vê Olorum simbolizado, né? Não se vê Alá simbolizado. É só a gente fazer essa similaridade e vai ver que estamos muito próximos. As nossas diferenças aí não são tão grandes, não. Muito bem, depois eu quero adentrar um pouquinho nessa questão do sincretismo e pedir para o Nitael ter um recado para nos dar. Nos brinde com sua voz, então. Quem nos deixa o recado agora é a Andréia Kelly da Rosa, que também está participando do sorteio do livro Maria Mulambo. E no seu recado ela diz: boa noite a todos. Quero agradecer à Associação Cultural Umbandista de Farroupilha, a ACUF, pelo lindo trabalho que fez ontem em Farroupilha, em homenagem do nosso querido Pai Ogum. A carreata estava linda e agradeço também a mãe Enide Ogum e o pai Moisés de Xangô. Saravá a todos. Muito obrigado e externamos aí um forte abraço à CUF também pelo seu trabalho em prol do afro-umbandismo na cidade de Farroupilha. Tu tens razão, Marcos, não existe no início, as notícias que nos chegam através das pesquisas, é que a humanidade começa com um fenômeno religioso e não propriamente com uma religião organizada. O fenômeno religioso ele se caracteriza de duas maneiras: pelo totemismo e pelas religiões anímicas, né, que vem depois do animismo. E as primeiras organizações religiosas, elas são híbridas. Elas começam misturadas com partes de que se chamavam as religiões, sobretudo o próprio cristianismo. Ele se forma em cavernas, ele vem através dos encontros secretos, porque senão Roma, os romanos, era proibido a prática, o cristão era condenado à morte, mas ela se utiliza de religiões tidas como elementos de religiões pagãs. Elementos pagãos são muito presentes no cristianismo. Não tem nenhuma religião que não tenha influência de outros elementos culturais. E não poderia ser diferente no próprio africanismo, nas roupagens do candomblé, do tambor de mina, do batuque. A Umbanda já nasce sincrética. Ela nasce sincrética. E nessa questão do sincretismo, eu fico pensando, quando nós olhamos uma imagem de São Jorge, o que nos vem à mente? Ogum. Se passamos numa igreja de São Jorge,
saudamos Ogum. Essa relação ela é difícil de escolar. Mas me parece que Ogum se apropriou de São Jorge, e não o contrário. É Ogum que se apropria de São Jorge. E se pegar a roupagem de São Jorge, nós vamos ficar um pouco perplexo. Ele é um templário ou ele é um romano? Porque o romano não usava armadura, como Ogum usa. Ele está, o seu cavalo, com uma armadura medieval. E Roma não usava armadura medieval. Os romanos usavam uma roupa, né, naquele período, diferente do que é retratado na imagem de São Jorge, aquele capacete com aquela plumagem, com aquela capa. Os romanos até usavam, se fosse, por exemplo, os pretorianos, a guarda oficial, usavam até roupas azuis, né, a guarda romana dos imperadores, mas assim, a armadura mesmo vem usar com os cavaleiros da Idade Média. E São Jorge não está nesse período. Ele é antes. Mas nós olhamos para a imagem de São Jorge, ela também é híbrida. Ela é construída. E Ogum se apropria através dos seus adeptos do africanismo, da própria Umbanda. E nós olhamos para a imagem de São Jorge, é Ogum. É difícil tu olhar para o Ogum e dizer São Jorge. Pegar qualquer imagem e dizer, é São Jorge. Não, é Ogum. Aquele que tem relação com a Umbanda, tem relação com o africanismo, vai dizer, é Ogum, Ogunhê. Não vai dizer São Jorge, é Ogunhê. Mas sabe que é São Jorge que retrata. Quando nós pegamos, talvez, uma imagem de Jesus de branco, Oxalá. Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, mas não tem essa força sincrética como tem a imagem de Ogum. Porque existem outros santos que ocupam dupla função. Para nós pegar Chapanã, São Roque e São Lázaro. Mas não tem essa. Santo Antônio Bará. Mas tem outras roupagens também, com o São Pedro. Aqui no Rio Grande do Sul é dado como Bará, sobretudo Bará Lodê. Oxum, as Nossas Senhoras todas. Nossa Senhora Aparecida, sobretudo. Nossa Senhora das Graças, e assim vai. Xangô, São Jerônimo e São Miguel Arcanjo. Mas não tem um... Agora, pega São Jorge, o que vem à mente? Tem gente que não sabe o sincretismo de todos os orixás. Agora, de Ogum sabe. Falou em São Jorge, Ogum. Então, me parece que o sincretismo ocorre, mas o Ogum se apropria da imagem de Ogum. Tanto é verdade que, com o tempo, a igreja retirou o São Jorge da relação dos santos. Ele sofreu... não foi reconhecido como santo. Hoje, sim. Hoje ele recebe... existem igrejas com o nome São Jorge e aceitam ele como... Não sei se foi feita a beatificação, enfim, não sei se o processo aconteceu, não tenho certeza disso. Mas tem países que têm São Jorge como patrono. Portugal, Inglaterra, me parece que a Rússia, eu não sei se a Alemanha tem, mas tem uma forte ligação com Ogum também, mas, com São Jorge. Mas para nós brasileiros, a imagem de São Jorge, ela perde muito e entra a figura de Ogum. Não sei se vocês concordam. Não, e como eu digo, e é forte a questão quando se ouve falar nas procissões a nível nacional aí, né, que utiliza a imagem de São Jorge. Por isso que a gente ainda insiste, né, mesclando as nossas duas imagens aqui, porque é que também as outras cidades não têm como patrono um monumento, né? Talvez seja falha deles não ter um monumento, e nós, além de ter um monumento e mesclar essas imagens, nós ainda vamos utilizando as duas. Talvez se não tivesse um monumento, seria só a imagem de São Jorge. Se não tivesse um monumento, nós faríamos só a imagem de São Jorge. Como temos um monumento, temos o privilégio de sermos agraciados com esse monumento, então compete a nós estar aí propagando, tornando popular em nossa cidade. Pode ser que em procissões futuras venham os dois juntos, por que não, né? Agora é importante também dizer sobre essa questão
do sincretismo, o Brasil foi colonizado por portugueses, teve outras nações que estiveram junto, Portugal, veio Holanda, veio França, mas sobretudo portugueses, era uma colônia portuguesa. Essa questão do santo, ela ficou muito presente no nosso DNA. E fica difícil tu olhar para uma imagem, às vezes, que não tem uma roupagem católica, sobretudo. Antigamente, por parte dos humanistas, existe uma culpa. Mas eu vou... Essa roupagem de Ogum, que a gente fez lá na Praça Lauro de Oxum, ela vem brindar e vem assim, render tributo à matriz africana, sem mistura sincrética. Foi exatamente dar uma roupagem toda a contribuição africana, e não uma mistura com a questão europeia, quando vem a figura daquele homem branco, montado num cavalo branco, com a lança, a figura de São Jorge, servindo um exército vencedor, tudo isso. Muito bonito, mas o que nós quisemos realizar, era uma homenagem à roupagem pura, tentando buscar o mais puro do africanismo. Então, Ogum com seu pé direito em cima da bigorna, com uma espada em riste, representando a figura de Ogum como era vista em África, e não o sincrético. E a pessoa diz assim, botaram a imagem do orixá do batuque, e aí cantam pontos de umbanda lá. Já vi gente que se diz ser babalorixá falar isso. Ora, o orixá está em... nós já falamos aqui, o orixá ele é universal. Culturalmente ele pertence à África, mas ele é universal. A África nos deixou a informação, nos trouxe esse legado. Mas o orixá não pode estar só habitando na África. O orixá está no universo. Então, quando nós fizemos a homenagem a algum orixá, nós estamos, por extensão, homenageando também as entidades ligadas a ele. Na Umbanda estão entidades ligadas a algum Beramar, algum Rompimato, algum Megê, algum Nanuê, algum Matinata, algum Sete Estradas, algum Sete Espada, algum Dalu, algum Marinho, algum Sete Ondas, e aí vai. Todos esses Oguns estão contemplados na figura do orixá Ogum. Mas aí tem que fazer, então, vamos dividir a imagem, pintada de uma cor, e outra aqui é da Umbanda, aí o cara se troca, aí puxa e vamos puxar a reza de nação. Não tem nada a ver. Nós temos que ampliar nossa consciência. O orixá Ogum está presente, seja na Umbanda, seja no Batuque, seja no Candomblé, está presente. Nós estamos tratando aqui da questão sincrética. A Umbanda já nasce sincrética, mas a praça aqui vem contemplar o Ogum nos primórdios, na origem, na essência do orixá. E muito bem comentado, principalmente para quem vem de fora, né? O pessoal que vem de fora fica encantado com a imagem, então não é algo que a gente esteja inventando isso, que não pegou, só não pegou para quem não quis mais. Isso eu acho que esse monumento aí vai estar contemplado quando o mês de abril seja feito várias homenagens lá, né? É interessante quando ocuparem, se apropriarem do espaço como deve ser, então, se a plenitude da religião, utilizando a sua praça e o seu culto, e fazendo o mês de Ogum, como é feito dentro dos terreiros. Os terreiros hoje quase todos fazem suas homenagens, né? E o monumento de Ogum está sempre sendo servido, né? Tanto é que às vezes tem que dar uma manutenção na praça lá. Isso é importante, interessante, e que seja cultuado mesmo lá, porque senão não faz justo ter esse espaço sagrado, né? Então esse eu acho que é importante. Acendeu a luz vermelha aqui no estúdio, significa que as participações estão, né, para o sorteio do livro, estão encerradas. Quando pisca essa luz vermelha, não adianta, porque é a ordem da diretoria e não podemos quebrar aqui o protocolo da rádio. Então estão encerradas as contribuições, e eu vou pedir então para que o nosso ilustre convidado aqui da noite, Sérgio Birajara, com a sua mão santa, faça o sorteio. Vou pedir que a Tamires passe a ele os papéis, ele faça como se ele fosse jogar os búzios, e faça o sorteio aqui para ver quem vai levar o livro Maria Mulambo. Mas pedimos paciência àqueles que não forem contemplados hoje. Nós vamos seguir oferecendo. Nós ganhamos mais 2 edições do livro do Mestre Omolubá. Pode passar para o Sérgio aí que ele vai fazer a forma. Vamos ver, o Sérgio me passa aqui o papel.
Atenção. O ganhador do livro é Lucas Moraes. Parabéns ao Lucas Moraes. Tivemos muitos e-mails, muitas mensagens de texto, mas semana que vem nós vamos sortear outro. Então não desista, você que não ganhou, não perca a esperança, porque você pode ter esse livro em mão. Peço ao Lucas que venha pegar aqui na Associação de Manda Caxias, em horário comercial. Nós estaremos com o livro à disposição para entregar. O outro não vieram buscar, Sérgio. Não sei o que aconteceu. Tu sorteou mal o outro, então não vieram buscar ainda. Vamos ter que talvez mais uma vez fazer o ressorteio desse livro aí. Muito bem, estamos com o programa Voz da Umbanda chegando quase ao seu final. Você pode continuar, internauta, mandando a sua mensagem de texto. Hoje nós estamos salientando a importância do Orixá Ogum enquanto Orixá, enquanto patrono da cidade de Caxias do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. E como a Tânia de Obá falou muito bem, nós queremos saber se você, no seu estado, no seu país, que é umbandista, africanista, gosta, simpatizante, sabe de orixás que são padroeiros de cidades, né? Eu sei que Caxias do Sul tem esse privilégio de ter por eleição. O Rio Grande do Sul também. Porto Alegre já ficou definido Oxum. Então nós queremos, eu lembro que na época eu recebi, Tânia, do Rubens Saraceni, um e-mail parabenizando nós, e que isso deveria servir de incentivo a outros estados, e é isso que nós queremos. Que outros estados façam isso. Que cada estado tenha o seu orixá padroeiro. Houve um burburinho que um deputado ia fazer um projeto, mas acho que foi engavetado, obrigando no estado do Rio Grande do Sul, cada praia do Rio Grande do Sul ter uma imagem de Iemanjá. Isso seria ótimo. Mas está acontecendo meio que naturalmente por esforço privado, né? As pessoas estão fazendo isso. Que isso é outra coisa importante que nós temos que falar rapidamente. Como no litoral aparece aqui no Rio Grande do Sul, cada praia a imagem de Iemanjá. Não sei se isso é comum nos outros estados. Mas, por exemplo, a imagem de Rio Grande é uma das mais belas que tem. A Iemanjá toda branca, né? Parece até um mármore aquilo, mas é muito linda aquela Iemanjá. E o mais importante disso, Paulo, são movimentos naturais, né? Até interessante, né, esse projeto do deputado, se por um lado, né, o Estado, né, fizer isso. Mas eu acredito que é muito mais importante quando as pessoas, né, efetivamente ligadas à religião se manifestam e fazem isso. Eu acho que é algo mais natural, que passa a ter um valor também maior, né, um significado maior, porque existe, exatamente, né, existia um grupo, né, que por um determinado motivo fez isso. Então eu acho que isso tem um valor bem mais significativo. Uma outra coisa, Pai Saul, a gente gostaria de se colocar à disposição também para os nossos internautas de qualquer cidade do país que queiram divulgar seus eventos. É só entrar no site, deixar uma mensagem, a gente divulga aqui, né? Essa rádio, ela é nossa, ela é da religião, ela é da Associação de Manda Caxias, mas ela serve a todos nós, né? Como o alcance é ilimitado. Quem quiser divulgar seus eventos de qualquer ponto, né, do país ou fora, é só mandar uma mensagem, a gente vai ter o maior orgulho de divulgar aqui. Eu acuso aqui o recebimento do Maurício de Ogum, externo um abraço ao Maurício de Ogum, que ele disse que amanhã ele vem pegar o livro, que é da Kátia, então está reservado aqui. O Serginho deve ter tomado as providências. E quero agradecer sempre a participação do Maurício, que nos ajuda muito a divulgar os programas, e ele fala que o programa está excelente. Obrigado, Maurício, um forte abraço para ti. Bem, nós estamos nos dirigindo para o final do programa Voz da Umbanda desta noite, já fizemos o sorteio do livro, nós vamos sortear outros, por isso que nós pedimos paciência aos nossos internautas que não desistam, e você pode adquirir esse livro. É um belo livro, vocês vão ver. Eu li esse livro 2 vezes, Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz, do mestre Omolubá, do qual externo um forte abraço ao mestre Omolubá, sempre muito querido. Vamos às considerações finais, então, para nós encerrarmos o programa de hoje. Nós temos no dia 11 a 6ª turma
do curso de Teologia Umbandista, onde tem introdução à Umbanda, história e cultura na Umbanda, missão da Umbanda, entidades na Umbanda, Umbanda cantada, ervas na Umbanda, mediunidade, cura na Umbanda, mitos, lendas e orixás, ritos e cerimônias, e o encerramento, um mega encerramento, como sempre, com entregas e certificados. Essa Umbanda cantada é do Sérgio Birajara. Então, nós vai estar lá o Sérgio Birajara na noite do dia, na noite de 8 de junho, dia 8 de junho, o Sérgio Birajara vai... Como é o nome daquele supapo? Tu vai entrar com o supapo lá? Apresentar o supapo do Rio Grande do Sul, então você tem que... É um belo instrumento. Então, apresentar que é o instrumento do gaúcho, do africanista no Rio Grande do Sul. Aqui só existia no Rio Grande do Sul o tal do supapo. Aí tem o tambor de crioulo lá para o norte, mas o supapo é do Rio Grande do Sul. E talvez apresentaremos ele. Só uma pergunta rápida, objetivo. Eu lembro que o Marcos Luciano Oxalá trouxe uma questão muito importante quando nós falávamos de Ogum, no programa que ele participou comigo, e a Tânia. E eu tenho essa dúvida, eu não tenho essa informação. Ele trouxe bem a questão dos lanceiros negros. Outros estados tinham lanceiros negros ou era uma característica do Rio Grande do Sul? Não, tinha outra, a própria guarda, tinha uma guarda imperial de honra que eram os lanceiros negros também, que os lanceiros negros estiveram dos dois lados da batalha. O Rio Grande do Sul se caracteriza por ter esse corpo que depois foi traído. Mas diz que era um exército que lutou junto com o Duque de Caxias na Guerra do Paraguai e se destacaram. Esse foi um marco da história. Eu diria talvez uma das maiores presenças negras na história do Rio Grande do Sul, que é uma história meio que esquecida, né? Que é a presença do corpo de lanceiros negros. Esses eram os primeiro que eram usados como buchas de canhões. Então não se dava uma arma branca para homens negros. As primeiras armas dos lanceiros negros eram lanças feitas de pau queimado, que eles falavam, que eles passavam essa lança no esterco, que é para onde pegasse essa lança ela infeccionava. Então tem um documentário que a invisibilidade negra no Rio Grande do Sul, não só na questão da Guerra do Paraguai, diz que tornaram invisível também naquela tomada do Monte Pascoal da Itália, que teve muitos pracinhas negros, mas que para poder esconder os negros, eles colocavam no centro das tropas, porque o exército brasileiro era assim, muito desqualificado, né? E tinha esse preconceito, porque quem passava a revista para as tropas brasileiras eram os americanos. Então eles procuravam colocar os europeus mais na ponta para dar a ideia de que estavam bem organizados, mas houve um grande grupo de negros que morreram nessa tomada do Monte Pascoal e outras guerras do Brasil, mas invisíveis, como os lanceiros negros. Os lanceiros negros, qual era a função deles? Eles não iam na cavalaria, né? Eles andavam, faziam a pé, era o primeiro grupo do embate, onde praticamente o inimigo gastava as balas nos negros, dizimavam ali em massa, né? E pé descalço, sim, não existia uniforme. Até interessante que eles tiveram que dar patente para negros comandar, porque era uma desonra comandar um exército de negros, né? Então era uma desonra para alguém que poder comandar. Então tem toda essa história que o Rio Grande do Sul às vezes passa a semana e ignora. Tem os corpos de lanceiros negros aí que depois de vencido, né, foram traídos por Davi Canabarro e Duque de Caxias, que são esses nossos heróis gaúchos aí que a história esconde, né? Tem um livro do deputado ali, Raul Carrion, que tem uma parte que deixa bem claro da carta que diziam que da traição, né, se chama traição de porongos. Traição de porongos. Desarmaram os negros e mandaram uma tropa atacar eles, que eles teriam muita dificuldade de lidar com aquele
grupo de corpo de lanceiros negros antes da abolição, né? Então, pós-abolição, que eram negros que pegavam em armas, dominavam e não se sujeitariam mais aos maus tratos do regime escravocrata brasileiro. Então, essa é uma parte brilhante, eu diria bonita, porque mostra ali todo... E Duque de Caxias deixa uma carta muito bem escrita, dizendo que já teve homens, já lutou ao lado de homens bravos, mas nenhuma altura do corpo de lanceiros negros. Diz que nunca viu um pessoal tão bravio em luta, tão nobre na batalha e com tanta coragem. Essa é uma carta de Duque de Caxias que deixa escrito, dizendo da presença negra e da força negra nessas nossas guerras, que não só do Paraguai, né? Teve várias guerras aí que os corpos de lanceiros negros foram sendo ocupados. Então, é verdade que o próprio trabalho que a coroa britânica teve para dobrar os Zulus, que eram exímios guerreiros também. Se não fosse a arma de fogo, a pólvora, enfim, a pólvora é que acabou suplantando. Se não fosse isso, teriam perdido. Sérgio, as tuas considerações finais do programa, já agradecendo a tua presença, é sempre muito importante tê-lo aqui no programa Voz da Umbanda. Tuas considerações finais para aquele grupo de fãs que estão querendo te ouvir. Bom, primeiramente, um boa noite a todos, a mesa aqui, né? Mais uma vez, eu disse, é sempre um privilégio fazer parte desse grupo, né? Mandar um abraço ao Pedro, que estava lá do outro lado, prestando uma assessoria fantástica. Pedro Filho, né? Então, ele é uma figura, aquele meu filho, mas que também está sempre puxando a orelha do lado de lá, quando ele vê alguma coisa que ele pode, então o Pedro está sempre ligado. Convidando a todos, né, que estão nos ouvindo, que vão nesses nossos eventos aí, que vocês são a razão maior de todos os eventos que a gente faz, que nós não fizemos evento para nós mesmos, né? Então a gente faz evento para o povo africanista, para o povo de terreiro, de Caxias, de região, que queiram comparecer com nós aí. Parabéns àqueles que estão fazendo outros eventos paralelos fora aí, né? Mas convidamos todos que venham fazer parte dessa nossa grande família, que é os filhos de Ogum. Um abraço, o meu saravá a todos e a todas. Muito obrigado, Sérgio Birajara, externo ao Pedro Ubirajara. O meu fraterno abraço, está sempre presente, sempre registrando com a sua máquina fotográfica, isso é muito importante. Muito obrigado, Pedro. Marcos Luciano de Oxalá. Reforçar então os convites do Serginho. Dia 23 de abril, às 20 horas, lá na Avenida Bruno Segala, na Praça Lauro de Oxum, a homenagem, né, a Ogum. Dia 25 de abril, lá na Praça Dante Alighieri, né, a partir das 14 horas, sendo que às 16 nós temos a procissão. E reforçar também o convite aos nossos ouvintes para a sexta turma, preste atenção nisso, né, esse número, né, é a sexta turma do curso de Teologia Umbandista, que vai acontecer a partir do dia 11 de maio, lá no Centro Empresarial Recreio Cruzeiro, na rua Ângelo Chiarello, 2811, sala 801, lá no Pio X. Convidar a todos, então, é uma excelente oportunidade. Eu tive a oportunidade de ser a primeira turma, né? Então eu já sou um pouco ancião, mas o Serginho é mais ancião que eu, porque foi meu professor, né? Saúl aqui também. Então, convidar todos os irmãos, né, que se façam presentes às homenagens a Ogum e também participem, né, do curso de Teologia Umbandista promovido pela Associação de Umbanda Caxias. O meu fraterno saravá a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. E agora eu passo para a Tânia de Obá. Começo mandando o meu abraço, para não ficar no final da fila, para o Pedro Rosa, né? Filho do Serginho Birajara, mas um menino de ouro, convidando o Pedro também para nos brindar com a sua presença no programa. Pode vir, Pedro, sem combinações prévias. Aparece aqui, sabe o endereço, sabe o horário do programa, é sempre nosso convidado. Aguardamos novos alunos, então, né, para essa sexta turma. Aguardamos todo esse povo de religião também, no dia 23, no dia 25, né, nas homenagens a Ogum.
Meu mais que fraterno saravá nessa noite, um carinhoso saravá a todos vocês. Foi um prazer, uma alegria muito grande ter compartilhado esses momentos com todos vocês. Quero agradecer a Tânia de Obá. É sempre muito importante estar no programa Voz da Umbanda, na companhia do Marcos Luciano de Oxalá, Tânia de Obá, também do Sérgio Birajara, do Nitael de Xangô, Tamires Ioiá, Tânia Regina de Iemanjá, minha digníssima esposa. Já externo um forte abraço para ela, estávamos ontem em Santa Catarina. E eu vou pedir a gentileza para o Nitael, antes de encerrar o programa, ler os nossos apoiadores da Rádio Voz da Umbanda, que o Marcos já se desconectou. Vou pedir para o Nitael, então, botar o Nitael no trabalho aqui. Vamos lá. Então, nossos patrocinadores são Ervanária São Carlos, com o telefone 3027-3729, com o endereço na rua Guia Lopes, 673. E se quiserem mandar um e-mail, fazer algum pedido para a Ervanária, temos aqui o e-mail da Ervanária, ervanariasaocarlos@gmail.com. Repetindo o telefone, 3027-3729. O nosso outro patrocinador é Automecânica Medeiros, com o telefone 3229-3693, localizado na Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. Marques e Marques Andaimes, com o telefone 9912-6607, 9912-6607. E também Reino de Ogum Onira, desde 1983, com o telefone 3222-8163. Na rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. Os dois programas, depois tu anuncia também os programas que vão lá na sexta, e na quinta com o Larry e na sexta com a Remi de Oxum. Temos também aqui Espaço Vida Saudável com Raquel Felipeto, localizado na rua 20 de setembro, 2430, no sexto andar, sala 64. E também, a partir de quinta-feira, a partir das 16 horas, temos o programa Meditando com os Orixás. Quem os dirige é o Pai Larry. E na sexta-feira temos o programa bem cedo, a partir das 8 da manhã, com Remi de Oxum. Programa esse que se chama Segredos da Alma. Então, todas as quintas-feiras o programa das 16 às 16h45 com o Pai Larry, Meditando com os Orixás. E todas as sextas-feiras de manhã, a partir das 8 horas, com o Remi de Oxum, das 8 às 9 da manhã, os programas Segredos da Alma. Muito obrigado, Nitael de Xangô. Na quinta-feira, o irmão Larry esteve aqui, fez um programa, então, Meditando com os Orixás. Eu quero externar um forte abraço a ele, ao Larry, parabéns pelo programa, muito bem conduzido. Na sexta, nós tivemos com Remi de Oxum e tivemos a surpresa de receber, Sérgio Birajara, o professor Fernando Fantinel, filósofo, e ele nos brindou aqui com profundos conhecimentos, ficamos muito felizes. Então, um abraço ao professor Fernando Fantinel, uma iniciativa da Remi Oxum que trouxe essa figura realmente que sabe muito sobre vários assuntos, um intelectual, e eu tenho uma maior admiração pelo professor Fernando Fantinel. Então, desejo a todos uma boa noite de domingo, um bom início de semana do Pai Ogum, uma semana forte, uma semana de muitas realizações. No dia 23, então, estaremos esperando vocês lá, às 20 horas, no Monumento. No dia 25, na Praça Dante Alighieri, para coroar, fechar com chave de ouro esse grande evento do grande e poderoso Pai Ogum. Ogunhê. Uma boa semana, uma boa noite, muito obrigado.